O que as trocas do governo sinalizam para o futuro de Lula? Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí começando o nosso conteúdo diário depois de uma noite que foi bastante movimentada aqui na capital federal, né, Rodolfo? Porque foram trocas de todos os lados e para vocês que estão aí nos vendo deste outro lado, para que vocês saibam, ontem houve não somente a troca do presidente da Petrobras, mas também do secretário de comunicação do governo federal. Aparentemente são trocas pontuais, são trocas que não mexem diretamente na forma de governar, mas é justamente o contrário. São duas peças fundamentais para o que Lula pretende fazer na sua segunda metade de governo. É isso aí. Eram trocas aí que já vinham sendo discutidas há algum tempo, mas enfim, ontem o Lula tomou a decisão, assim, aproveitou uma crise, a crise no Rio Grande do Sul, para transformar essa crise em oportunidade, né? Então, quer dizer, ele já vinha criticando muito a área de comunicação do governo, dizendo que a área de comunicação não conseguia fazer chegar à ponta, chegar às pessoas, as melhoras que vinham acontecendo no país. Por exemplo, há números positivos na economia, diversos deles, e as pessoas não sentem isso na ponta, e o Lula achava que isso era muito um problema de comunicação. Então ele pega a crise no Rio Grande do Sul para transformar em oportunidade. O ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, ele já estava no Rio Grande do Sul desde o início dessa crise das águas, das enchentes, coordenando as ações lá. Então ele agora oficializou isso, bota o Paulo Pimenta como uma espécie de autoridade, ministro extraordinário para a reconstrução do Sul. Para o Paulo Pimenta, né, Alexandre, caiu para cima, né? Porque uma das críticas que havia no caso da comunicação é que o Paulo Pimenta tomava muito tempo na questão da discussão política eleitoral do Rio Grande do Sul, por conta das pretensões eleitorais que ele tem no Estado. Então agora, ali, cuidando especificamente da reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, se ele fizer um bom trabalho, ele vai somar esse bom trabalho a essas pretensões eleitorais que ele tem no Estado, né? Então caiu para cima. Sem dúvida, Rodolfo. E ainda tem mais detalhes dessa informação e dessa troca. Essa chamada autoridade federal é o nome que foi cunhado pelo governo federal para poder dar justamente essa condição a Paulo Pimenta de cuidar da restauração do Rio Grande do Sul, tira ele de Brasília, leva ele para o reduto eleitoral que o interessa, lembrando que Paulo Pimenta é um deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul, com pretensões de crescer na política, então ele está no local certo. O que incomodou muito, Rodolfo, foi justamente o governo do Estado, porque o governador Eduardo Leite também é, pelo menos a princípio, um candidato à presidência da República, pelo PSDB. Lembrando quem está do outro lado, que o Eduardo Leite tentou ser candidato na última eleição e foi engolido pelos tucanos. Isso. E agora um dos tucanos que está voltando à cena com muita força, que é o ex-governador, ex-senador e ex-candidato a presidente, Aécio Neves, já reclamou da decisão do governo federal. Reclamou por quê? Porque incomodou o PSDB, incomoda os planos de fazer Eduardo Leite o nome à sucessão presidencial. Por quê? Como também temos dito aqui, se Eduardo Leite se mostrar um governador capacitado e fizer realmente uma gestão nessa crise com competência, ele automaticamente é guindado ao nome para concorrer à presidência. E aí Lula coloca o Pimenta no reduto de Eduardo Leite. É isso, né? Quer dizer, vai haver uma disputa política entre o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul ali pelos dividendos da reconstrução do Estado. E aí, né, Alexandre, então a gente continuando, aí tem a mudança na área de comunicação, né? Interinamente vai ficar à frente da Secretaria de Comunicação da Presidência da República o jornalista Laércio Portela. É um jornalista pernambucano, ele foi assessor de comunicação do Ministério da Saúde, quando o ministro da Saúde era o Humberto Costa. Depois ele trabalhou com a Dilma Rousseff, no governo Dilma. É uma figura do PT, é uma figura do partido, mas não é da mesma área, do mesmo setor
dentro do PT, do qual faz parte o Paulo Pimenta. Então há uma mudança ali também do setor que passa a comandar a comunicação. E essa mudança é muito importante porque o presidente da República, como você falou no início desse conteúdo, estava tendo diferenças, para falar o mínimo, com Paulo Pimenta. E agora ele de fato consegue colocar, ainda que temporariamente, um substituto que está mais afinado, não somente com o PT, mas com políticas anteriores, porque também o Laércio passou pelo Lula, antes da Dilma. É uma pessoa que está na área de rádio e que, ao que tudo indica, não podemos ainda falar com certeza, esse nome ficará até dezembro. Janeiro sim está sendo pensado um novo nome, mas a gente não pode adiantar ainda porque é muita fofoca em Brasília. Agora, temos que aproveitar esse tempo para falar de outra troca importantíssima, que também joga no futuro político de Lula, que é a troca na presidência da Petrobras. Porque ao trocar Prates pela Magda Chambriand, uma ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo e funcionária de carreira da companhia, no caso da Petrobras, ele também posiciona para um outro lado, porque o presidente, ainda que veja a Petrobras um crescimento que nunca houve na história, hein? A companhia hoje é a segunda petrolífera mais valorizada do planeta Terra. Não sabemos hoje, porque deve ter queda nas ações, mas de qualquer maneira até ontem era a segunda do mundo, ou seja, não é uma companhia pequena, ela é uma riqueza para o Brasil, porém ela mantém uma austeridade no qual ela tem que dar conta justamente aos investidores internacionais. Por isso os preços não podiam ser aqui controlados como o governo gostaria. E a saída de Prates sinaliza para justamente essa política de aumento ou não dos combustíveis. Pois é. O Jean Paul Prates, do ponto de vista dos acionistas da Petrobras, ele não fez uma má gestão, muito pelo contrário. A empresa cresceu, é hoje a segunda maior empresa petrolífera do mundo, né? Ela cresceu, os acionistas não têm do que reclamar. Mas do ponto de vista político, o Lula se incomodava, o Lula achava que o Jean Paul Prates ali ficava muito nessa gestão empresarial e não fazia ali a Petrobras fazer grandes investimentos. Então estava segurando, por exemplo, a construção a reforma, né, da refinaria Abreu e Lima, outras coisas que estão sendo pensadas ali no Rio de Janeiro nessa área. Então o Lula queria uma aceleração maior desses investimentos que o Jean Paul Prates não vinha fazendo. Então ele bota a Magda Chambriand, que parece que tem exatamente esse tipo de perfil, é um perfil mais Dilma Rousseff, quando ela estava atuando nessa área de energia, de fazer mais investimentos, atuar mais por aí, acelerar esse processo. Agora, o Lula precisa tomar cuidado, né, Alexandre? Porque foi justamente dentro desse processo aí que se instaurou o maior escândalo de corrupção da história desse país, que foi o chamado Petrolão, a Operação Lava Jato, que se tudo ali foi depois anulado, não foi anulado porque não tinha existido, foi anulado porque a forma de condução desses processos, numa combinação do Ministério Público com os juízes da Lava Jato, era uma forma irregular. A gente não vai poder continuar muito, mas só para fechar, Rodolfo, eu gostaria de pontuar que é o seguinte: com relação à Petrobras, o governo não tem feito entregas econômicas. Ele não pode deixar agora a subida do preço do combustível, do gás de cozinha e nem do diesel, que transporta justamente as cargas no Brasil. Do ponto de vista da comunicação, por mais que ele faça, ele não estava vendo chegar na ponta a mensagem. Portanto, estrategicamente, ele está dando uma guinada. Se vai dar resultado, só o tempo dirá. É isso aí. Mas eram mudanças aí que já estavam meio sendo discutidas há algum tempo. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E deixando aquele convite importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.